O Ministério Público do Rio de Janeiro vê indícios de que o policial militar aposentado Fabrício Queiroz não foi o único operador de um esquema de peculato com salário de assessores no antigo gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ainda são apontados como possíveis operadores do esquema Ana Cristina Vale, ex-esposa de Jair Bolsonaro, e Guilherme dos Santos Hudson, ex-colega do presidente na Academia Militar das Agulhas Negras. Segundo o portal UOL, os dados aparecem no novo pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal apresentado pela Promotoria ao Tribunal de Justiça do Rio. No documento, o Ministério Público transcreveu trechos de áudios de Andréa Siqueira Vale, ex-cunhada de Bolsonaro. Nas gravações, a irmã de Ana Cristina declarou que fazia entrega de R$7 mil por mês em 2018 para um coronel reformado conhecido como Tio Hudson. Para o MP existiam pelo menos 3 núcleos que atuavam, abre aspas, com o específico desiderato de viabilizar a apropriação de recursos dos cofres públicos estaduais, fecha aspas. Pois é, falei nesse programa quando surgiram essas notícias, elas foram publicadas no UOL pela Juliana Dalpiva, que fica aí em cima olhando com lupa o caso da rachadinha da família Bolsonaro, fez um podcast inteiro a esse respeito que eu recomendo muito, eu mesmo já fiz também linha do tempo, organizando os fatos, quer dizer, só massa de manobra que não entende aquilo que acontecia nos gabinetes passados, e você tem, claro, uma parcela significativa desse eleitorado que releva, acha que isso aí é igual mansão de veraneio na praia ou no campo de político à esquerda. A pessoa acha que como ela cultua aquela personalidade e até tem admiração pela malícia, né? Ela acha que é um direito, entendeu? Já fez tanto pela gente e tal, por que não permitir uma coisinha a mais e tal? Se estivesse lá, fazia isso também, né? Aquele símbolo da corrupção moral do cidadão, quando ele tem esse tipo de transigência com a corrupção do político, né? Isso acontece. Agora, as pessoas que estão prestando atenção no debate político, no noticiário, nas informações, nas análises que vão concatenando esses fatos, elas sabem exatamente aquilo que a família Bolsonaro fazia nos gabinetes passados, que o saudoso senador Major Olímpio, que nós perdemos recentemente, chamava de holding familiar. Esses depoimentos são de pessoas deles, são de pessoas que viveram aquilo, são testemunhas, eram aliados, e eles estão contando aquilo que aconteceu conforme eles viram, de maneira absolutamente detalhada. Então você teve o caso, inclusive, do ex-empregado da família, que relatou que depois que o Jair Bolsonaro descobriu a traição da Ana Cristina Vale com o bombeiro, ele passou o comando da rachadinha que estava com a Ana Cristina para Flávio e Carlos Bolsonaro. A Ana Cristina cuidava do gabinete do Carlos, mas tinha ali uma ingerência no caso do Flávio também, e o Queiroz depois assumiu essa função, mas o caso do Carlos está sendo investigado ainda até hoje, quer dizer, mesmo sem a Ana Cristina atuar diretamente, ainda houve funcionários fantasmas, de acordo com os investigadores, e recentemente uma revista foi lá no gabinete dele e não encontrou ninguém trabalhando. Aí disseram que estava num bunker, aí passou dias no bunker e só em um dia encontrou uma pessoa. E as casas legislativas, como eu já falei nesse programa, não tomam providência alguma. Então você tem o áudio que já tinha sido publicado pelo portal, em que a Andréa Cristina Vale, ex-cunhada do Jair Bolsonaro, ela fala com todas as letras que Jair Bolsonaro exonerou o seu irmão André Siqueira Vale, porque o André estava ficando com uma parcela do dinheiro que é maior do que aquela que o empregado da família, aliás, chamava de cala-boca, que é aquela mesadinha que o funcionário fantasma recebe para emprestar o nome para o esquema, sendo que o grosso do seu salário ele entrega. Às vezes as pessoas falam em devolve, eu me recuso a falar devolve porque não pertence nem ao operador nem ao político, pertence aos cofres públicos, é dinheiro do povo, que deveria estar sendo investido em saúde, em educação, em segurança pública. Então, eles não o André ele ficava com um pouco mais do que o cala-boca que era definido ali, aparentemente pelo Jair Bolsonaro. Aí não entregava de volta o dinheiro com o qual ele queria ficar, mandou embora. Quando surgiu a Operação Furna da Onça,
contra o Fabrício Queiroz, o Jair Bolsonaro e o Flávio já tinham exonerado, respectivamente, a filha do Queiroz, Natália, que atuava no gabinete do Jair, tá? Quando ele era deputado federal. E o Flávio Bolsonaro tinha exonerado o Fabrício Queiroz. E depois o empresário Paulo Marinho contou que houve um vazamento dessa operação por meio de um policial bolsonarista, que se comunicou com os assessores do Flávio Bolsonaro para dizer que eles seriam atingidos, o pai e filha, né? O Queiroz pai e a Queiroz filha. E aí eles exoneraram, no mesmo dia praticamente, ou um dia seguido do outro, pouco antes da eleição, para não dar problema, depois que isso fosse revelado. Então o que não faltam são indícios, e nesse relato, num desses relatos, numa dessas gravações, aparece o nome desse tio Hudson, né? É um militar, né? Um coronel reformado, como um outro Queiroz, quer dizer, um outro operador. Eram vários operadores em vários gabinetes diferentes. E agora você tem o Ministério Público, felizmente, porque que país é esse em que esse tipo de testemunho, de relato, é jogado na lixeira e não serve para nada? No mínimo, ele tem que ser investigado. Quer dizer, o relato, você vai buscar ali as provas de corroboração, você vai interrogar as pessoas, etc. Então, o Ministério Público está dando andamento porque teve todas as outras frentes de investigação que descobriram a sujeira toda, escancararam, e ela está disponível a quem quiser acessar. Basta colocar denúncia Flávio Queiroz aí no Google íntegra, que vocês vão ver. O MP, repito, está indo por outras frentes, porque aquelas que mostraram a sujeira foram derrubadas por ministros aliados no STJ, lá do João Otávio de Noronha, que é aliado da família Bolsonaro, que o Bolsonaro disse que teve amor à primeira vista com ele, que sonha em ter uma vaga no Supremo, tem articulação no Congresso do Arthur Lira, aliado do presidente da República, para mudar a faixa de idade de entrada no STF, para que o João Otávio de Noronha e o Humberto Martins, que é outro do STJ, consigam entrar, ser nomeados para o Supremo. E está aí o Jair Bolsonaro, como a gente viu na pauta anterior, dizendo, olha, eu vou nomear mais 2 se for reeleito, né? O que vai caber ao eleitorado avaliar se é um risco para o país, né, ou não. E isso é um dado muito importante, que o próximo presidente da República vai nomear 2 ministros do Supremo. Quando a gente fala disso na eleição americana, por exemplo, é um fator muito importante que leva as pessoas a decidirem voto, a depender dos componentes da atual Suprema Corte. Se vai desequilibrar para um lado, para o outro, isso pesa. E se a gente vai botar aí gente para gerar mais impunidade no país, como está gerando, porque as pessoas têm histórico, né? Ou se a gente finalmente vai colocar gente que prenda corrupto, independentemente da maneira pela qual essas pessoas se identificam. É o de esquerda, é o de direita, é o evangélico, é o socialista, então não interessa. Bandido é bandido, ladrão é ladrão. Se roubou, tem que ir em cana.